Sejam todos bem-vindos ao podcast do Jaime. Visitem as nossas redes sociais através do www.podcastdojaime.com.br. Estamos de volta nesta edição na companhia da Lilian, que já vai dar o plá dela. E hoje o nosso grande convidado, que é da família Kennedy. Não é pouca coisa. Olha só, é o Carlos Kennedy, o homem que vai falar sobre a fósforo ou fosfoetanolamina. Mais ou menos isso, depois ele vai explicar. Eu gostaria que a Lilian, então, desse essa abertura, né, para explicar as razões desse grande convite, dessa grande personalidade que é o Carlos. Então é isso aí, gente. Boa noite, né? Não esquece lá de seguir a gente em www.podcastdojaime.com.br, as nossas redes sociais também, Facebook, Instagram e no YouTube, né? Ativa lá o sininho, manda aviãozinho para todo mundo. Também. Spotify, manda aviãozinho aí para todo mundo aí no Instagram. Enfim, vem com a gente aí conhecer um pouquinho mais do mundo aí da fósforo, então, carinhosamente chamando, né, como o Carlos mesmo fala, a pílula do câncer. E quando se fala em medicina tradicional e que ela, de repente, não dá resultado, é muito natural que a gente procure por opções alternativas, né? E muito tempo vem se estudando aí sobre o câncer e sobre várias alternativas e remédios e substâncias que possam encontrar a cura, né, dessa doença que é tão temida. Então, seja bem-vindo, Carlos. É um prazer receber você aqui no estúdio do Jaime, né, no podcast do Jaime. E, enfim, sinta-se em casa. Você é muito bem-vindo. Então, eu quero que você conte aí para os nossos telespectadores quem é o Carlos Kennedy. Sinta-se em casa, mas não mexe em nada. Né? Fica à vontade. Preferencialmente não leve nada. Não leve nada. Vamos lá, Carlos. Inicialmente, boa noite a todos os ouvintes internautas, e telespectadores. Né? Ouvintes e internautas, né? E agradeço o convite. É um prazer, uma honra estar aqui juntamente com vocês. A fosfetanolamina, ela foi desenvolvida inicialmente no ano de 1951 por um médico cientista alemão, Dr. Nipper. E, posteriormente, o Dr. Gilberto, nos anos 80, lendo uma matéria sobre a fosfetanolamina, ele constatou, ele foi na mão contrária do que todo mundo, da que todo mundo vai normalmente. Desculpem. Tranquilo. Dizia que a fosfetanolamina ela estava presente em alta concentração em todos os tumores. Havia uma alta concentração de fósforo. E o que a medicina fez foi evitar que a fósforo chegasse lá, porque a fósforo, na essência, eu sempre costumo dizer, o Dr. Gilberto sempre dizia isso, ela foi criada por Deus. Não foi pelo Dr. Gilberto nem pelo Dr. Nipper, mas sim por Deus. Por quê? Ela é produzida pelo nosso organismo, no retículo endoplasmático dos nossos músculos longos. E uma grande concentração dela está presente no leite materno. Olha só. A maior concentração que tem no leite materno é da fosfetanolamina. E o Dr. Gilberto, ele leu o seguinte, ele leu lá que a fósforo estava... dizia-se que a fósforo alimentava o tumor. E o Dr. Gilberto, ele disse, mas espera aí, Deus é perfeito. Tudo que ele faz, se ele é perfeito, tudo que ele faz igualmente é perfeito. Se a fósforo está lá, não é para alimentar o tumor. Ela está lá para combater o tumor. Então ele foi na contramão de tudo que estava sendo feito. Então ele desenvolveu uma nova fósforo. A fósforo do Dr. Nipper, por exemplo, ela contém bário. A fósforo do Dr. Gilberto não contém bário. É uma fósforo diferente da do Dr. Nipper, que você encontra nos suplementos alimentares. Por exemplo, o Calcium EAP dos Estados Unidos, o Calcium AIP da Alemanha, tá? Ela contém a fósforo do Dr. Nipper.
Sim. E a fossa do Dr. Gilberto ela é diferente. Tanto é que ela é conhecida como a fossa do Mas ela Dr. é Gilberto. extraída da onde a fósforo, aliás? É um processo químico. É química pura. Composição. Totalmente então químico. não são produtos extraídos da natureza. Não. Inclusive, o processo de produção é como se fosse a antiga alquimia, né? Que a alquimia é a transformação da matéria. Então, você começa no líquido, todos os produtos iniciais são líquidos. Você começa do líquido, vai para o sólido, do sólido torna para o líquido, do líquido torna para o sólido, para o sólido, né? Sim. Então, essa fossa do Dr. Gilberto ela é diferenciada. E ele desenvolveu, então a fossa do Dr. Nipper, você começa, por exemplo, com 30 quilos de matéria-prima para você obter umas 300 gramas, A e pureza, olha lá, a pureza. de fosfetanolamina. A fossa do Dr. Gilberto, ele desenvolveu um roteiro, um sistema diferente de produção, e você, de 30 quilos iniciais de matéria-prima, você obtém 27 quilos de fosfetanolamina. Quase corresponde ao inicial da matéria-prima. Isso, o Dr. Gilberto escreveu tudo isso em periódicos científicos. Está, inclusive, por exemplo, temos a PubMed, a maior biblioteca de medicina do mundo, tem acesso aos médicos, né? Tem vários artigos do Dr. Gilberto na PubMed. E os resultados da aplicação da fósforo? Os resultados da aplicação aí é uma outra história, porque isso aí, esses resultados são obtidos mediante as pesquisas clínicas, os testes clínicos, né? Para todo e qualquer medicamento, né, seja nos Estados Unidos, no Canadá, na Alemanha, na Inglaterra, na França, não importa. Para todos e qualquer medicamento, há necessidade de 5 anos de teste, né? Esses testes, por que o Dr. Gilberto não fez antes? Para vacina é um pouco mais, né? Não teve, né? Mas tudo bem. Tudo bem, vamos em frente. Na verdade, eu soube que teve teste, sim, teve, mas nem vamos entrar nessa questão, nem gostaria de falar sobre isso. Certo. Mas não em humanos, tá? Mas teve em animais, sim. Tá? Mas nem vamos falar desses resultados. Esses testes com a fósforo na área oncológica, eles seriam hoje, no mínimo, custariam algo em torno de 50 milhões para vocês fazerem. Tá? Um teste Com a fosfetanolamina, exatamente. Então, a fósforo, depois que tudo aconteceu, que ela passou a ser uma sumidade conhecida, né, no mundo. A partir de que momento ela foi conhecida no mundo? Foi depois de tudo que aconteceu. No Brasil? Não, foi pode-se dizer, efetivamente, com a minha prisão mesmo, em Pomerode, né? Olha Quando só. eu produzia lá. Aí tomou uma proporção... A partir dali, aí nós fizemos um vídeo na casa do Dr. Gilberto. São Paulo. Lá em São Carlos. São Carlos. Né? São Carlos, você passa São Paulo, Campinas, Americana, Rio Claro e aí São Carlos, né? É lá que fica Ciências Exatas da USP. Por exemplo, Química, Física, Matemática. Ciências Exatas da USP ficam lá em São Carlos, né? O Dr. Gilberto era lá do Instituto de Química da USP, né? Mas ele tinha estudos com o ser humano, não tinha? Embora não catalogados de forma... Nesse sentido, é a pesquisa empírica, né? Empírica Empírica, que é a mesma que a minha, né? Certo. Que deu bons resultados. Nossa, só para se ter uma noção. Por exemplo, câncer dos ossos. Não existe não há um caso na literatura médica mundial de cura. Câncer na cabeça do pâncreas, né? O melanoma metastático, o galopante, conhecido como galopante, né? Não tem cura. Não tem cura. Nós temos. Tem resultados positivos. Cientificamente, se tem. Eu tenho gente aí, a cabeça do pâncreas, por exemplo, Steve Jobs, o cara mais rico do mundo. Era ele e o Bill Gates que disputavam. Quem era mais... Um ano era um mais rico, o outro ano era o outro, né? Foram 9 meses de vida. Eu tenho um jovem, tá? Já mais de 15 anos, curado, tocando a vida completamente normal, natural. Com a fosfetanolamina, apenas com a fósforo. Mas tem que tomar não num fez tempo... químio, não fez absolutamente nada. Tem o diagnóstico, a confirmação que ele tinha o câncer. Certo. Tá? Tem os exames... Mas há um estágio que... Há um ciclo para se tomar isso, né? Isso. Há um estágio que tem que ser tomado, porque depois disso não adianta mais? Não. O que importa para a fosfetanolamina é que você tenha um bom sistema imunológico. Esse é o grande segredo.
e não tenha, por exemplo, anemia, tá? Porque a fósforo ela necessita de um bom sistema imunológico. Esse é o grande segredo. Se você tiver um bom sistema imunológico, está tudo ok. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, então. A partir do momento que o meu corpo, vamos dizer assim, eu estou com câncer hoje, certo? O meu organismo, ele não está 100%. Eu vou desenvolver uma anemia, eu vou desenvolver de repente, uma arritmia, Trate porque imediatamente a anemia. uma coisa, ela leva a outra. Então, o meu sistema imunológico, ele vai estar de uma maneira diferente ali. Como que se administra isso? O câncer do fígado é que pode levar a anemia, tá? No demais, você não vai ter anemia, não, tá? A menos que você, por exemplo, faça químio. A químio é um efeito colateral. A anemia é um efeito colateral da químio. Aliás, tem um monte de outros efeitos colaterais, oriundos da químio, tá? Aí é diferente, tá? De um modo geral, para você ter... O sistema imunológico é muito relativo, tá? Porque você pode não ter câncer e não ter um bom sistema imunológico. Exatamente. Tá? Certo. Eu estou há 15 anos, não pego nem sequer um único resfriado. Nem um resfriadinho eu não pego. Tá? Que maravilha. Porque o meu sistema imunológico está bem alavancado. Sorte sua, eu vendo chuva na televisão já fico gripado. Nossa, se dá um vento aí em Otacílio Costa, o nariz está escorrendo aqui já. A minha mulher me sugeriu para participar do Largados e Pelados. Eu digo, meu Deus, ela quer me matar. Eu, no caso, não ia ser nem o frio e a renite, nem nada. Acho que eu ia correr mesmo, era dos mosquitos. Eu vou cancelar meu seguro amanhã. E deu, né? Porque Largados e Pelados tem que ser forte, hein? Tem que ser forte o negócio. Se eu fico gripado vendo a televisão chover lá dentro, no filme, guria. Mas por que tu foi preso, afinal, Carlos? Mas a anemia você pode tratar, né? Ela sim, tem tratamento, claro, sim. Né? Eu quero saber da prisão do Carlos. Por que tu foi preso, Carlos? Não precisa, parece piada, não né? precisa responder, né? Parece piada, eu acho o cara que você precisa responder, porque as pessoas, nem todo mundo conhece a tua história, e é importante as pessoas saberem o porquê disso, porque querendo ou não, é uma passagem desagradável, ninguém quer, mas que abre portas para diversas coisas boas, né? Então, mas ele pega uma... Você ficou conhecido, a pílula ficou conhecida mundialmente a partir disso. Então, não é agradável, claro que não, mas tem um lado bom da história, né? Claro. Então, para quem está acompanhando a gente, tua história é fantástica. E sim, é importante que você fale sobre isso. Mas eu vou só te interromper, que tu tá numa onda aí de prisões injustas. Ontem nós tivemos aqui o Zé Trovão, que estava com tornozeleira, só porque falou mal de alguém. Estava defendendo a classe, na verdade. É moda agora as vítimas, os injustiçados irem para a cadeia. Então, conta a tua história para nós. Mas a gente vê simplesmente o ser mais puro que pisou na terra, Jesus Cristo. O ser mais puro. Não fez absolutamente nada de errado, nada. Muito ao contrário, apenas fez o bem. Foi crucificado. Sem contar que perguntaram para o povo se queria ele ou Barrabás, né? Mas o povo foi pago, né? E o mais interessante, eu faço todo ano uma palestra de Páscoa, é muito bonita. E eu gosto muito de estudar... Eu tenho um lado religioso muito forte. Tu é evangélico luterano? Não. Eu sou espírita kardecista, né? E todo ano sou convidado para dar uma palestra sobre a Páscoa. Então, cada ano eu vou me aprofundando mais. Uma das coisas interessantes que eu constatei uns anos atrás é o seguinte. Tem o Domingo de Ramos, que Jesus entra em Jerusalém, certo? Certo. Ele é ovacionado por todo mundo como rei, né? Jesus é o nosso rei, né? As pessoas jogando, as mulheres, elas jogavam os lenços no solo, né? E Jesus entrou num jumentinho, montado num jumento em Jerusalém. Então, as oferendas, na essência, mesmo foram para o jumento, porque Jesus não pisou nelas. Tá? Mas ele foi ovacionado como rei. E o mais interessante é que dias depois, né? Esse mesmo povo gritou, Barrabás, crucifiquem-no. O mesmo povo. Sim. O mesmo povo, em menos de uma semana. Por que isso? Para ver como nós somos volúveis, né? Sim. Então, hoje, existe muito aquela questão, eu acredito nisso, eu creio naquilo. O crer,
O acreditar é muito relativo. Hoje você acredita, hoje você acredita, amanhã você desacredita. Hoje você crê, amanhã você descrê. Eu gosto de falar daquelas coisas que eu tenho perfeita convicção de que é aquilo mesmo, certeza absoluta. Porque o acreditar, o crer, é relativo. É muito relativo mesmo, sim, né? Tudo é relativo. Então, agora... Depende da influência que tu recebeu da mídia, da casa, da família. É que se eu disser, se eu disser, por exemplo, o azul é a cor mais linda que tem no mundo, eu estou aqui expressando um fato e uma opinião. De eu dizer que o azul é uma cor, é um fato. Ninguém em sã consciência vai me contestar. É um fato incontestável. Agora, o mais lindo... Tá? Agora, de eu dizer que a cor mais linda, exatamente, isso é apenas minha opinião. Minha opinião não vale absolutamente nada. Tem quem goste mais do preto, tem quem goste mais do amarelo, né? Então, isso é relativo, né? Agora, o azul ser uma cor é um fato. Mas falando em gostos, comida típica de Pomerode, tu gosta mais de marreco ou de Eisenbahn? Marreco. Sabe preparar? Não sei porque eu não gosto. Tu sabe preparar um bom marreco? Tu é bom de cozinha? Mas sabe como é que se volta no assunto? Ele serviu marreco na prisão? Não, mas lá na prisão... No gente, eu fui tão bem tratado lá. Foi fantástico. Tá? Foi aonde? Lá no presídio de Blumenau. Fui muito bem tratado mesmo, gente. Tá? Foram 17 dias? Foram 17 dias. E foi absolvido numa boa... eu tive uma pena, tá? De alguns dias de um tempo de serviço comunitário, 1 hora por dia, tá? Porém, eu disse até inclusive ao meu advogado, se fosse para a minha pena fosse de uma cesta básica, eu posso dar 1000 cestas básicas, não me importa, dou com o maior prazer para quem necessita, sem problema nenhum. Mas se a minha pena fosse de uma cesta básica, nós íamos recorrer. Porque você quer um trabalho assistencial maior do que esse que eu fiz? Sim, com certeza, com certeza. Então, quanto a isso, está tudo certo, está tudo tranquilo. E como está hoje a Fósforo? Bom, então, é que eu comecei a contar a história do Dr. Gilberto, que, sim. Deixa eu só concluir essa primeiramente. Então, o Dr. Gilberto, então ele leu lá que a fósforo alimenta o tumor, e ele disse, não, peraí, se a fósforo vai lá, está lá, presente em alta concentração, não é para alimentar o tumor, é para combater o tumor, porque ele partiu daquela premissa que Deus é perfeito. Se Deus é perfeito, tudo que ele faz é perfeito. É uma consequência. E aí ele desenvolveu, então, inicialmente a fósforo do Dr. Nipper, ele viu que é muito oneroso, de 30 quilos tem 300 gramas, e olha lá, né? Então modificou, criou a nova fósforo, que é a fósforo do Dr. Gilberto, e começou a utilizar. Gente, os resultados foram altamente expressivos, fantásticos, e realmente... Então ele vai de contra a tudo que a medicina pregoa. Uhum. E sim. Como que a fosfoetanolamina, ela age no corpo de quem está com a doença? Como ela trabalha ali nas células? Muito boa essa pergunta, muito boa mesmo. Muito boa. Pergunta da noite. Não você ganhou o prêmio. Não você fala ganhou muito o prêmio. Que ela vai me pedir um aumento. Eu já ia me dizer, pode dar um aumento para ela. Eu já ia dizer, pode dar um aumento. Tá? Eu ia até sugerir isso. Tá? É muito simples. A fosfetanolamina, ela é produzida no retículo endoplasmático dos nossos músculos longos. Como eu disse, ela é produzida pelo nosso organismo, né? Ok. Então, ela é natural para o nosso organismo. E detalhe, a fósforo do Dr. Gilberto, ela é bioidêntica produzida pelo nosso organismo. Por isso, ela não tem nenhum efeito colateral e nenhuma contraindicação. Sim. Ela pode ser ministrada para bebês, para gestante, para qualquer... Exatamente. E... Para isso já foram concluídos os testes. O primeiro teste que o Dr. Gilberto fez foi exatamente isso. Ele queria saber o nível de toxicidade da fósforo, né? E o Ministério de Ciência e Tecnologia, o MCTI, eles pediram 2 testes de toxicidade. Um foi feito no CIEMP aqui em Florianópolis e outro na Universidade Federal do Ceará. Os 2 deram 0 absoluto mesmo. O cientista, esse teste ele consiste no seguinte, ele é muito interessante, mas me lembre da sua pergunta depois, tá? Vamos lá. Volte a me lembrar. Esse teste é o teste ADL-50. Ele consiste em você pegar 50 camundongos e você cada dia vai aumentando a dose de fósforo ou de qualquer experimento que você faça, né? Claro. Cada dia você aumenta a dosagem até chegar à dose letal.
E aí você vai verificando, né? Um morre hoje, outro amanhã, então você tira a média, depois você já tem uma noção, né? Perfeito. Acontece que chegaram a dar doses cavalares e não morreu um sequer. Nenhum. O organismo não absorveu. Perfeito. Então, eles tiveram que ser, de qualquer maneira, executados, tá? Porque eles têm que abrir e verificar. Camundongos mais saudáveis. Simplesmente isso mesmo. Exatamente, tá? Mas eles têm que ser abertos, têm que analisar os órgãos, cada órgão, para ver como é que eles estão, né? Todos os órgãos perfeitos. Tudo perfeito. Ele só dizia, mas não é possível, não é possível, não é possível. É possível sim, porque estava lá. E quanto aos fatos, não há argumentos. Né? Com certeza. E então, um motivo e a fósforo ela tem o seguinte: quando você ingere ela, né, trato digestivo, veia porta, fígado. No fígado ela recebe 2 ácidos graxos da cadeia longa. 2 ácidos graxos da cadeia dos ácidos graxos longa. Tá? Esses 2 ácidos graxos servem para ela a título de perninha. Com esses 2 ácidos graxos, ela percorre todo o organismo. Então, não importa onde, em qual parte do corpo esteja o tumor, ela percorre todo o organismo. E a fósforo que não tiver os 2 ácidos graxos, não vai a lugar nenhum. Ela é eliminada. Ela simplesmente é expelida pela urina, pelas fezes, pela sudorese. Tá? Portanto, você pode ingerir 1 quilo de fósforo por dia, 2 quilos, 10 quilos, que não faz diferença nenhuma. Se não tiver Tudo vai ser simplesmente eliminado. O teu organismo apenas vai aproveitar o que tiver ácido graxo da cadeia dos ácidos graxos longos. E o fígado produz um número X de ácido graxo, e não mais do que isso. Não é que tenha vontade. Tá? Então, isso é muito relativo. Então, o fígado de um vai produzir tanto, o fígado de outro tanto. Né? Então, somente aquele que tiver os 2 ácidos graxos, tá? É que serão aproveitados pelo organismo. O resto será simplesmente eliminado. Então, não tem um nível letal. Não tem uma dose letal. Não existe. Enquanto até o AS infantil tem sua dose letal. Certo. Olha só, que coisa, né? Mas, enfim, a gente está aqui no podcast do Jaime, né? Não esqueçam aí de acessar as nossas no nosso redes canal sociais, né? Se inscrevam aí no nosso YouTube, Podcast do Jaime. Acesse podcastdojaime.com.br. A gente está também no Facebook e no Instagram. Então, vem com a gente descobrir um pouquinho mais aí do mundo da fosfoetanolamina. Eu quero abordar uma coisa, Lilian. Aborda. Então, eu ia pedir para a gente falar um pouquinho da desburocratização, né? Me lembra depois para a gente falar da desburocratização dessa pílula fantástica. Eu vou falar uma coisa que coincide muito com o que nós estamos falando, com o que você falou. Você falou que alguns órgãos já fizeram exames, testes, mas eles não divulgam, ou se divulgam de forma equivocada, porque não atendem aos interesses dos grandes laboratórios. Eu passei por isso, e vou explicar como. Quando eu fui reitor da universidade, eu visitei umas oficinas aqui em Rio do Sul, Carlos, que eles fazem reforma de amortecedores. Na minha cabeça, o marketing era tão pesado que amortecedor era que nem camisinha, não dá para fazer reuso. Né? Sim. E eu fui lá conhecer a reforma. Eu digo, não, eu vou fazer testes científicos, né? Na Universidade de Caxias do Sul, levei os amortecedores lá reformados para ver o nível de eficiência deles, né? O nível de eficiência foi 100%. Alguns até melhor que o fabricado. Olha só. Quem disse que a universidade dava um laudo? Quem disse que eles davam laudo? Nunca deram esse laudo. Eles continuam de forma... E a campanha da Colfap e tudo é de que amortecedor restaurado, reformado, sim. Não tem valor. Então, mais ou menos fazendo um parâmetro aí, né? Uma analogia mesmo. Uma analogia, só para completar isso. Uma comparação, né? E como é que está a desburocratização aí dessa pílula fantástica, né, Jaime? A gente fica curioso, assim, em saber, como é que está hoje, né? Como está hoje tudo isso? Está tudo muito bem, graças a Deus. Como eu mencionei inicialmente, os testes com a fosfoetanolamina hoje seriam da ordem de 50 milhões iniciais. Tá? A fosfo, ela foi, após a audiência pública que teve no Senado, houveram 2, né? Foi apresentado um projeto de liberação da fosfoetanolamina,
pelo então deputado federal Jair Messias Bolsonaro. Uau, que coisa boa. Fantástico. E a fósforo foi aprovada por unanimidade, não houve um voto contrário no Congresso. No Congresso, no Senado e devidamente sancionada pela então presidente Dilma. Aí a Associação Médica Brasileira, com sede em São Paulo, entrou no Supremo para trancar e o Supremo acatou. Então, hoje, todo mundo tem acesso via liminar. Com liminar, todo mundo consegue. Mas o então deputado federal Jair Messias Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil. O projeto era dele. Então, através do Ministério de Ciências e Tecnologia, o MCTI, a Dilma, se todos se lembram, foi amplamente divulgado à época, ela destinou 12 milhões, ela liberou 12 milhões para os testes os testes clínicos com a fósforo. Ok, 12 milhões, tudo bem, vamos começar. Depois, à medida que vai precisando... Dinheiro tem. Vamos ver o que vamos fazendo, né? Não, mas na época, há 5 anos atrás, isso, nós estamos falando de 6, 7 anos, seria pelo menos uns 30 milhões. Eu disse, hoje seria uns 50 milhões. Tá? Mas à época, representava uns 30 milhões para você fazer os testes, tá? No mínimo. Tá? Então, 12 milhões daria para começar. Né? Depois vamos ver o que vamos fazer. Mas ok. Mas aí o MCTI, o Ministério de Ciência e Tecnologia, eles encaminharam os testes para começarem na Universidade Federal do Ceará. E em fevereiro agora desse ano, foi iniciar o 5º e último ano. Ou seja, em dezembro, vai encerrar os testes clínicos. A pior fase sempre é o 2º, 3º ano. Tá? Quando chega ao quinto, aí é correr para o abraço, pode-se dizer assim, né? Então está tudo encaminhado. Então, ano que vem, sim. Ano que vem, então, janeiro, fevereiro, tudo fica parado, mais ou menos em março, possivelmente deve ser encaminhado a entrega dos documentos todos. Tá? Que maravilha. Ano que vem, estima-se que esteja liberada. Então, Kennedy... Mas hoje todos conseguem com liminar, via judicial. Ótimo. Tá? Essa fósforo que você adquire via internet, todas essas fósforos são suplemento alimentar. O suplemento alimentar, ele contém a fósforo, ele não é fósforo. Ele é tanto um suplemento alimentar como um complexo vitamínico. Então, ele contém menos fósforo, sim, uma quantidade menor. Alguns 8%, outros 12%, outros 17%, é muito relativo. E a pílula do câncer, tá? Ela tem o suplemento alimentar, ele tem que conter isso e aquilo. Tá? Então, um desses isso e aquilo é a fósforo. Tá? Então, apenas compõe. Qualquer outra molécula que você agregar deixa de ser a fósforo. Carlos, e essa patente vai pertencer a quem? Ao Dr. Gilberto? Ao Dr. Gilberto Orivaldo Chieric. Ao espólio dele. Isso. Então, ela foi patenteada e registrada. Né? Então, tem... E quem vai fabricar não se sabe ainda. Bom, vamos ver, né? Já tem muita gente interessada. Muitos países já estão interessados, já entraram em contato, tá? Carlos, tem uma pergunta aqui para ti. Eu preciso muito usar a fósforo, né? Mas eu não preciso de receita médica. Quem vai me dizer a dosagem correta para isso? O SUS vai me receitar? Ele vai... né, fornecer a fósforo, como vai funcionar aí todo esse trâmite aí? Porque você falou, claro, né, que os camundongos lá receberam doses cavalares e que ficou tudo bem, mas eu posso me automedicar com um tanto de pílula que eu quiser? Posso tomar 1, 2, 3, 4 por dia? Acabei de mencionar, tudo bem? A fósforo não tem nenhum efeito colateral, nenhuma contraindicação, não há dose letal, mas é o seguinte... Só tem que ter a graxa no fígado, né? Na essência, tá, obviamente que somente quem pode receitar são os médicos. Certo. Somente eles. Mas não há quem não dê uma receita, bota tantas gotas de Novalgina para uma febre, né? Sempre tem quem orienta alguém, né? Isso seria hipocrisia a gente dizer que ninguém diz como é que deve tomar, né? Na pior das instâncias tem o seguinte...
Cada frasco de fósforo contém 90 cápsulas, tá? Se cada frasco é para durar, tem a duração de um mês, já pressupõe que você vai tomar 3 ao dia, né? Mas não há essa necessidade, tá? De um modo geral, o que eu sempre acompanhei é o seguinte, por exemplo, a minha mãe, eu conhecia fósforo devido à minha mãe. Pois eu ia te perguntar sobre a tua mãe, né? Ela foi Antecipei a tua pergunta, né? Ela foi desenganada pelos médicos, né? Junto do câncer, ela tinha também um problema cardíaco, se não me engano. Sim. E ela precisava, então, fazer a rádio para talvez sofrer menos aí, no final dos dias dela, Ela né? fez a lição de casa, tá? Então, você medicou ela com a fósforo, né? E pela entrevista que eu vi, ou que eu li, você era preciso dar 2, e você já foi logo dando 3, né? Foi isso que aconteceu? Como foi, então? O que aconteceu? A minha mãe teve um câncer do útero, só que tem um detalhe, envolvia a veia aorta. Então, aí não há o que fazer. Foi dito, olha, não tem o que fazer, nem cirurgia, nem quimio, nem rádio para o tumor dela, absolutamente nada. E tempo máximo, 2 meses. Na verdade, seria menos de 2 meses. E muita gente me indicava, índio aqui, índia lá, o chá disso, o chá daquilo, né? Graviola, pau-pelada, né? Então, nada me chamou atenção, absolutamente nada, nada mesmo, não fiz nada, não corri atrás de nada. Aí, certo dia, um amigo meu me ligou falando de um cientista da USP, né, assim, assado. Eu disse, me arruma o telefone dele. E eu liguei, ele enviou. Quando chegou os frascos, não perguntei nem nada, não perguntei quantas é para tomar um dia. Eu já fui dando 3 ao dia. E o que eu pude ver depois é o seguinte, não precisa uma pessoa tomar mais do que 2 ao dia, tá? E a recuperação dela foi fantástica. A menos que já esteja de cama. Tipo assim, a minha mãe, ela não saía mais da cama nem para ir no banheiro, porque já estava andando os 2 meses. Quando veio a fósforo, uma quinta-feira, eu nunca esqueço. Então, minha mãe não saía mais da cama nem para ir no banheiro, e de manhã cedo minha esposa levava uma fatia de pão para ela dava 2 ou 3 beliscadas e essa era a refeição dela das próximas 24 horas. Nossa. Somente na manhã seguinte, novamente, a minha esposa levava uma fatia de pão. Ela sempre perguntava, Dona Irene, a senhora quer água? Nem água ela não queria, nada. Olha só. Tá. Então já estava dando realmente os 2 meses quando isso aconteceu. Tá. Faltava pouco, então, para completar os 2 meses. Sim, porque ela foi diagnosticada com câncer dia 19 de fevereiro, e isso ocorreu em maio. Tá? E, na verdade, a fósforo veio numa quinta-feira. Vários parentes, amigos vieram lá para se despedir da minha mãe. Sabiam que todos foram unânimes em dizer, eles diziam apenas para minha esposa, ninguém chegou e teve coragem de dizer para mim, eu sou filho único também. Olha só. Ninguém teve coragem de chegar para mim e dizer, Carlos, a tua mãe não vai passar desse fim de semana. Mas todo mundo foi unânime em dizer isso para minha esposa. Que carga, né? Para tua esposa? Foi. Mas a gente, no fundo, a gente já intuía isso. Sim. Era visível. Né? Então, eu ministrei, comecei na quinta-feira à tarde, né? E na segunda-feira, a minha mãe, além de sair da cama, ela desceu as escadas, que os quartos ficam no piso superior, né? E a Rita e eu, minha esposa, nós estávamos na cozinha. E eu estava lavando umas louças e minha esposa estava cozinhando acho que é um bife, alguma coisa, sei lá, uma carne, né? E nós estávamos, e a porta de acesso à cozinha ficava atrás de nós. De repente, nós apenas escutamos, eu queria comer uma sopa. Olha só. Aí primeiro minha esposa... Música para os teus ouvidos, né? Primeiro minha esposa e eu, nós nos entreolhamos, aí viramos juntos para trás e vimos que era minha mãe, estava lá em pé e pedindo para comer uma sopa. Que maravilha. Nossa, a Rita fez uma lista, eu fui ao mercado e fizemos o sopão para ela. Depois de comer, ela voltou para o quarto, foi dormir novamente, foi deitar.
Na terça-feira, minha esposa fez uma costela de panela, inesquecível para mim. A minha mãe, de manhã estava na cama, ela desceu para o almoço, beliscou das coisas normais que a minha esposa tinha feito, tá? E depois do almoço, ela foi sentar no sofá da sala e ela pediu, Rita, não queres ir lá pegar para mim a minha caixa de costura? Ficou a tarde inteira cozendo. Cozendo quer dizer costurando, né? Então, bainha de calça, nosso filho era menor, então tudo que estava remendado, rasgado, ela remendou a tarde inteira, ficou lá. E no 18º dia, que é o dia inesquecível dessa história toda, eu havia saído, era umas 9h30, eu fui até o centro, na lotérica, pagar, sei lá se é uma conta de luz, de água, alguma coisa, telefone, fui pagar uma conta. E sempre a gente conversa aqui ou ali com alguém, né? E então, mas levou no máximo 40 minutos. Quando cheguei em casa, estacionei, então, do lado da casa. E o jardinzinho do lado, né? Ficava do lado direito do carro e a casa à esquerda. Então, eu abri a porta, à esquerda do motorista, já saí para entrar dentro de casa, né? Eu vi a minha mãe parada, apoiada em cima de uma enxada, apoiada com uma mão em cima de um cabo de uma enxada, né? Aí tu olhou e disse, não, poxa, pode. Né? Não, eu imaginei que ali, porque atrás da minha casa, ali é uma floresta, tá? E passa um rio. Tem um rio e é muito verde. Moro no centro de Pomerode, mas tem muito verde lá, né? É uma floresta mesmo, né? E pequena floresta, tá? Não vamos exagerar. Também, eu né? conheço. Tem muito verde lá. Conheço. E então tem animais silvestres lá. Então eu imaginei que minha mãe tivesse pego a enxada para ir lá tirar uma sujeira de que algum animal fez ali, né? Aí tá, eu já saí, mãe, o que a mãe tá fazendo? E estava indo em direção à porta da casa para entrar. Aí eu disse, eu vou dar uma capinadinha. Eu disse, o quê? Eu estanquei na hora, olhei para trás e disse, o quê? Minha mãe até ficou rubra. Parecia uma criança que foi pega, surpreendida, fazendo alguma arte. Né? Ela até gaguejou para dizer para mim, de uma forma bem tímida, eu vou dar uma capinadinha. Eu disse, mãe... Pra quê, o né? O meu vizinho, que se ofereceu para sempre tem roçado tudo lá em casa, né? O terreno, então tem uma baixada, vai até o rio. Ele sempre, ela não deixava o meu vizinho roçar, ela tinha que ir lá capinar, ela adorava capinar. E ela vivia quanto tempo ainda? A minha mãe, o câncer foi diagnosticado aos 82 anos e ela desencarnou aos 88 anos. Por quê? Olha. Porque ela caiu, quebrou o colo do fêmur, aí você precisa fazer uma cirurgia para implantar uma prótese. Nesse período que ela estava aguardando a cirurgia, ela pegou uma baita de uma infecção hospitalar. Se uma infecção hospitalar já é problema para um jovem, imagina para uma pessoa de 88 anos. Certo, ela quebrou bastante. Foi rápido. Foi querer subir uma árvore, alguma coisa assim. Ô, Carlos, mas eu imagino que a tua vida se tornou uma loucura a partir do momento que as pessoas sabiam que tu tinha essa pílula, enfim, né? Você ajudou muitas pessoas aí na tua comunidade e próximo de você, né? Tem história também aí de um senhor em Blumenau que tinha 3 tumores e que, enfim, né? Conseguiu aí a cura em milhares e milhares. Mas vem cá, tu nunca teve assim uns pesadelos? Não escutava a gente falando no teu ouvido, te chamando, Carlos, eu quero uma pílula, ou sei lá, tu não ficou assim por algum tempo mesmo até com medo de andar na rua? Porque alguns acreditam, outros não, muitos questionamentos. Como tu administrou tudo isso? Não, tudo com muita tranquilidade. O doutor Gilberto, inicialmente, ele teve 2 conversas comigo. Quando eu fui para São Carlos para aprender a produzir a fósforo, eu aprendi com ele, tá? Ele me chamou para a sala dele, me chamou primeiro para uma conversa na sala dele. Essa conversa teve uma duração de umas 2 horas. Eu sempre digo, eu brinco, nessa conversa, ele literalmente me levou para o inferno. Sim. Nossa. Sim. Tá. Falando tudo que poderia acontecer de ruim. Ele te antecipou. Sim. Eu não vou comentar absolutamente nada nisso. Tá. Mas você já estava ciente do que poderia acontecer? Sim. Sim. Ele me alertou muito bem. Eu estava muito bem alertado. Essa conversa foi de mais de 2 horas. Olha de mais só. de 2 horas. Mas imagina, o homem estava com a cura de uma doença que atormenta o mundo, né? Mas tudo bem. Mas depois, quando eu terminei, foi concluído todo o processo de aprendizado,
ele me chamou para mais uma conversa. Ele disse, tá pronto, Carlão? Tá, tudo beleza, vem cá. Me chamou para mais uma conversa. Ele disse, não, mais uma coisa. Pensei comigo, né? Mais uma conversa daquelas eu não vou aguentar. Não vai aguentar. Não vou aguentar. Até aqui eu estou empolgado para voltar e produzir. Mais uma dessa, não. Só que aí eu digo, nessa segunda conversa, aí ele me levou para o céu. Que bom. Então ele disse o seguinte, então tem muitas coisas que me marcaram. Dessa conversa eu adoro falar, tá? Mas algumas coisas que me marcaram, mas a principal foi o seguinte, Carlão, você não cura nem resfriado de alguém, você não cura nada, absolutamente nada. Nunca se esqueça, quem cura é a fósforo. Você não cura nada nem ninguém. Nunca suba no pedestral, nunca. Você não cura nada, quem cura é a fósforo. E como teu filho vê isso tudo? Ele é teu parceiro? Ele quer levar isso para frente? O meu filho é muito simples, né? É só ouvir os comentários a respeito da fósforo e a respeito do trabalho, para ele, nem preciso dizer nada, né? Nem preciso mencionar nada, né? Bom, nós estamos chegando ao fim da eu nossa queria continuar agora, essa mas conversa. sou obrigado a dizer, pelo menos, a responder aquela sua pergunta que eu disse que você merecia um momento. Eu devia dizer, Então, pode dar um como que a momento. Eu fósforo- tentei fazer esquecer para não tocar no meu bolso. Vamos lá, então, como que a fósforo trabalha ali Como no é que ela organismo, age? nas células do corpo É humano? muito interessante, é uma coisa fantástica, 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 fantástica. Câncer pode ter milhões de tipos, não interessa, não importa o tipo de câncer, não importa. É irrisório, não importa. Existem apenas 2 tipos de células, células aeróbicas e células anaeróbicas. Tá. Toda célula cancerígena é anaeróbica. Sim, e a oxigênio. fósforo age em todas as células anaeróbicas. É uma célula aeróbica que virou uma anaeróbica. E o que a fósforo faz? Então, conforme eu mencionei, então, você ingere, tá? Então, recebe 2 ácidos graxos da cadeia dos ácidos graxos longos. 2 coisas são os combustíveis celulares. A glicose e o ácido graxo. O ácido graxo potencialmente. Tá? E, então, isso são as 2 coisas que penetram nas células. A terceira coisa, hoje cientificamente comprovada, é a fosfetanolamina. Ela entra junto com o ácido graxo, ela vai direto na mitocôndria, que é a caldeira celular, e obriga, porque uma célula aeróbica, ela produz 36 ATPs, tá? E uma anaeróbica, eu nem lembro se é 6 ou 8, não lembro, desculpa, tá? Mas comparando, para exemplificar, é a mesma coisa que você ter uma carreta, né? E você botar para funcionar com motor de carro 1000, não vai funcionar. Entendi. Tem que botar um motor de carreta novamente lá, tá? De caminhão novamente. Então, tá? simplificando... E ela obriga a mitocôndria a produzir mais. Ela tem 2 opções, ou ela volta a ser aeróbica, Vamos lá. ou ela explode, ela literalmente explode. Deixa eu ver se eu entendi. As células estão aqui. Eu tomei a fósforo. A fósforo vai lá e marca essa célula aqui. Essa é outra e maneira, esse aqui tá? é Ela funciona também como marcador celular. Então. É a fosfetanolamina que distingue, vulgarmente falando, ela que diferencia uma célula sadia de uma célula doente, tá? Porque para o sistema imunológico, célula é célula, não importa se é aeróbica ou anaeróbica, não importa. Mas tá? ela vai marcar doente. Então, é vulgarmente isso, né? falando, o que a fósforo faz? Ela vai lá e pinta um alvo nessa célula, então vê-se porque os soldados do nosso organismo que compõem o sistema imunológico, né? Então, são os guerreiros, eles não diferenciam. Agora, quando eles veem um alvo, eles vão lá e destroem. Tá? É ali que ela Detona esse vai alvo. fazer Mas, o trabalho. às vezes, Muito essa legal. célula, nem sempre, por exemplo, vamos supor um nódulo. Você tem um nódulo, câncer de mama, tá? Tem um nódulo. Quando esse nódulo, ele é duro, ele é fixo, você mexe com ele, ele não mexe, ele é imexível e duro, e você toca e dói, é um tumor maligno. Ok. À medida que você vai tomando a fósforo, esse nódulo vai amolecendo. Então, você toca, ele já não dói mais, e quando você vai ver, ele mexe para os lados, para cima e para baixo, tá? Você mexe com ele como quiser. E tá tudo tá? ok. Então, é porque ele já virou um tecido fibroso. É um tecido fibroso vagabundo. Vagabundo por quê? Porque ele não tem uma função orgânica. Então, o corpo vai eliminá-lo por ele não ter uma função orgânica. Mas isso pode levar 3 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, e pode ficar por resto da vida também, não importa. Porque não existe um tumor maligno que não cresça. Por isso ele é maligno, ele cresce.
Tá? Ok. Então ele não cresce, basta você acompanhar por imagem, ele não cresce, pode ficar lá pro resto da vida, mas muitas vezes ele é eliminado, porque o próprio organismo acaba eliminando por ele ser um tecido fibroso vagabundo, ou seja, um tecido conjuntivo, né? Carlos, então a gente está com o tempo estourado, mas eu preciso muito te fazer essa pergunta, Jaime, tô cheia dessa pergunta hoje, né? Como o consumidor, o paciente faz para conseguir, então, a fosfoetanolamina? Etanolamina. Na justiça, não tem que entrar na Sim, justiça. é com liminar, via judicial, tá? Então tem, por exemplo, Eu tenho o que Dr. comprovar que eu estou doente, que eu preciso do medicamento, é isso? Na verdade, eu nunca fiz uma liminar, porque eu não sou advogado, né? De leis, a única coisa que eu entendo é 60 por hora aqui, 80 lá, as leis de trânsito básico, Mas né? tem que entrar na justiça. E tem advogado especializado Sim, nisso. então tem o Dr. Jeff Vaz, por exemplo, que é o advogado do Instituto Viva Fósforo. Ele praticamente é um criminalista, mas Só ele trabalha praticamente só nisso. trabalha com liminares para fosfetanol. Atua em todo o país, inclusive para o exterior, tá? De São Paulo, é só digitar lá Jeff Vaz, você manda uma mensagem, ele te orienta, é simples, tá? E ele tem conseguido para todo mundo mesmo. Muito bem. Eu quero encerrar o Vamos nosso lá. podcast, brindar o nosso ilustre entrevistado com uma camiseta, né? Normalmente eles depois devolvem quando termina o programa. sabe? Mas É a mesma camiseta, então entregue para muitas pessoas. Né? estamos muito agradecidos por essa brilhante apresentação, tanto conhecimento e Teríamos assunto quem sabe pra numa outra oportunidade mais vamos continuar. tempo, né? Com certeza. Obrigado, Carlos. Lilian, tuas considerações? Obrigada, Carlos, né? Depois vou Depois, tirar né, uma foto. faça a foto aí com a camiseta do podcast do Jaime, marca a Isso. gente lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, e você que está acompanhando também, né? Segue a gente aí no Facebook, no Instagram, podcastdojaime.com.br, ativa lá o sininho do YouTube e bora compartilhar com a gente aí tanto conhecimento, né? Esse foi, então, Carlos Kennedy no podcast do Jaime. Obrigada mais uma vez e até a próxima, né? Porque a gente tem tanta coisa para conversar ainda. Eu que agradeço a oportunidade de ter estado aqui com vocês, foi um prazer. Tá? O ambiente é muito bom, amei. E sempre é muito bom falar sobre a fosfoetanolamina, não importa onde quer que seja, Com mas certeza. é sempre bom demais mesmo. Então é um prazer, uma alegria para mim ter usufruído também da companhia de vocês e poder falar sobre a fosfoetanolamina. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Volte sempre. Volte sempre, Obrigado. até mais.